Olá, amigos de Carta Capital. Eu recebo hoje aqui o ex-prefeito de Salvador, radialista e o que, para mim, pelo menos, é uma das figuras mais importantes da política baiana e brasileira. Mário Kertz lançou esse ano sua autobiografia em formato de crônica, Riso Choro, que eu tenho aqui comigo. E é um prazer te receber, Mário. Fico muito feliz de ter você aqui em Carta Capital. Rapaz, eu é que agradeço. Você, baiano, está aqui me entrevistando. Carta Capital, que é um marco na imprensa livre deste país, que a gente sabe que é rara, pouca e precisa mais. Então, muito, muito, muito feliz de estar com você e com a Carta Capital. Obrigado. Eu queria primeiro te perguntar, entender um pouco por que você resolveu escrever esse livro justamente agora, já com mais de 80 anos, com a carreira consolidada tanto na política quanto na comunicação. Por que agora trazer esse registro de memórias tanto da sua vida quanto da vida também da Bahia? Rapaz, é o seguinte, na realidade eu comecei a escrever esse livro há 14, 15 anos atrás. E foi devagar modificando, quer dizer, na medida que atualizando, digamos assim. Mas tive muitos momentos que eu achei que não tinha por que publicar. Para quê? Né? Não tinha. Estou falando sinceramente, não é uma questão de falsa modéstia, de jeito nenhum. Mas aí a idade foi chegando, meus filhos, sobretudo Chico e Marcelo, insistiram muito, não, meu pai, a gente tem que fazer, vamos fazer e tal. Aí eu aceitei fazer, porque eu acho que o fato de eu ter vivido tanto tempo como até agora, 81 e já muitos meses, e ter começado minha vida pública tão cedo, dava para ter um panorama muito grande desse período. E tendo tido a oportunidade de participar ativamente de muitas coisas. Então, na realidade, eu quis fazer um registro absolutamente descomprometido, sem nenhuma pretensão literária, de jeito nenhum. Ele, tanto que eu falo que o livro é mais falado, e, aliás, é engraçado, muitas pessoas que comentam comigo que leram o livro dizem assim: eu fico ouvindo você falar. Então, eu acho que foi isso, quer dizer, porque, pois, eu tive. É porque eu digo sempre aqui, obrigado, madame, que a vida foi muito generosa comigo. Né? Primeiro, de eu viver tanto tempo que eu nunca pensei. Segundo, ter tido a oportunidade de passar por tantas coisas, boas e más. Não é? Então, eu acho que é isso, dividir um pouco com pessoas que se interessem, é claro, essa época da Bahia, do Brasil, do ponto de vista familiar, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista das mudanças que ocorreram nesse período, dividir um pouco a minha família, que é uma família que não é que ela seja melhor nem pior do que ninguém, mas ela foi composta de uma forma assim absolutamente diferente, inesperada, né? Vem um cidadão lá da Hungria fugindo de Hitler, vai para São Paulo, lá chega aqui na Bahia, encontra uma cidadã que nasceu no município de Boca do Acre, no estado do Amazonas, e veio parar na Bahia. E é judia também, mas judia sefaradi, meu pai é judeu eskenazi, e os dois se encontram aqui na Bahia, se casam, né, e fazem 3 filhos. Eu sou o caçula dessa família. Eu acho que isso tudo é engraçado, é interessante. É isso aí. Me diverti também. Você sabe porque 30 anos eu sou radialista. Aliás, a função mais duradoura e importante da minha vida até agora, né? 30 anos. E eu me divirto muito, muito, muito. É aquele trabalho que eu devia pagar para trabalhar. Então eu quis dividir um pouco isso aí, com irreverência também, essas coisas todas. O livro, de certa forma, também é um registro
dessa vida cultural de Salvador, dessa vida, dessa sua juventude. No livro você cita Maralina como esse espaço de veraneio, algo que hoje em dia é impensável. Eu queria te perguntar como esse ambiente que você cresceu te ajudou você a se formar como jornalista, como radialista, como político, como esse ambiente dessa Salvador antiga, digamos assim, ajudou você a se formar como pessoa e como ser político também. Primeiro, rapaz, a minha família tinha um nível culto. Meu pai, minha mãe, minha avó, que é uma figura importante aí, está no livro, meus irmãos, nós éramos uma família assim muito ligada à cultura, sabe? Se lia muito em nossa casa, muito. Uma livraria, uma biblioteca enorme. Nós assistíamos os concertos clássicos. Eu, com 12, 13 anos de idade, assistia peça de Tennessee Williams na escola de teatro, rapaz, aqui de Salvador, na época de Edgar Santos, que reitor, que foi uma época de um ressurgimento cultural forte da Bahia. Eu viajava muito com minha mãe, por exemplo, nós íamos para o Rio de Janeiro, ficávamos no hotel no centro da cidade e ali nós íamos ver todos os filmes e todas as peças de teatro. Depois nós íamos para um hotel em Copacabana, fazemos a mesma coisa, depois íamos para São Paulo, fazemos a mesma coisa. Isso eu tinha 14, 15 anos de idade. Quando eu fiz 16 anos de idade, meus pais me deram de presente um crédito em aberto na livraria melhor que tinha aqui, chamava Civilização Brasileira. Aí, rapaz, eu me tornei um leitor voraz. E no ambiente da nossa casa tinha muito com que dividir e conversar, sabe, com o papai, com a mamãe, com meus irmãos e com muita gente que frequentava a casa da gente. Então, isso foi que é a base fundamental da cultura. E aí foi, né, depois sendo agregados de outras formas. Por exemplo, quando eu cheguei na prefeitura, e mesmo na Secretaria de Planejamento, nas duas vezes na prefeitura, essa parte cultural sempre foi fundamental. A própria visão da cidade de Salvador, a base é essa aí. E no livro você cita também um pouco desse background cultural, mas também um pouco do contato com a rua, que você, por mais que tivesse acesso a essa alta cultura, digamos assim, se é que a gente pode classificar dessa forma, também tinha acesso a uma cultura muito popular, também circulava em ambientes muito populares da cidade, né? Sim, sim. Porque veja o seguinte, meu pai e minha mãe trabalharam onde minha mãe era dentista, concursado da prefeitura, meu pai veio aqui, ele era engenheiro, formado na Áustria, e ganhou muito dinheiro, ficou rico. Nós morávamos muito bem, tínhamos automóvel, viajávamos para a Europa, não sei o que, não sei o que, mas, ao mesmo tempo, eles sempre cuidaram de que a gente não tivesse nenhuma visão de soberbia, nem, sabe, de distanciamento, de racismo, ou de achar que nós somos melhores, ao contrário, ao contrário. Então, isso foi fundamental. E aí, eu mesmo e meus irmãos, mas eu mesmo frequentava muito a rua, inclusive os famosos prostíbulos da cidade de Salvador, que é uma coisa, rapaz, que é engraçado. Você sabe que tem muita gente que vira para mim e diz: rapaz, você teve coragem de contar isso? Coragem? Por que coragem? Se é um fato real, se na época era assim, eu não inventei nada. Ah, mas você está se expondo? Me expondo? Ah, que expondo? Eu sou isso, rapaz. Eu todo dia me exponho no meu programa de rádio, eu choro, eu conto essas histórias, eu volto para o passado, eu sou irreverente. Então, sabe, e isso, rapaz, o tipo de criação que eu tive de meu pai e de minha mãe me deixou muito próximo da realidade. E nós não vivíamos num castelo dourado, cercado. Ao contrário, os amigos deles eram pessoas. Eles não conviviam somente com a comunidade judaica, que era grande na época, não, não, não. Nossa casa, rapaz, era uma casa aberta. E é uma coisa engraçada, por exemplo, às vezes um colega meu do 2 de julho, do ginásio, né, chamava para almoçar em minha casa, ia.
Quando ele chegava lá, rapaz, que ele via a liberdade com que a gente falava com o papai e mamãe, inclusive com palavrão ou qualquer coisa assim, eu me lembro que tinha um que ficava assim, rindo porque ele tinha educação rígida. Nós nunca tivemos isso. Isso eu acho que foi fundamental. E foi uma das coisas que eu fiz questão de passar para meus 5 filhos, todos educados assim, sem nenhum tipo de, sabe, soberba nem nada disso. Você citou a sua passagem, suas passagens pela prefeitura. Tem um trecho do livro que me chamou muita atenção, falando sobre como o prefeito precisa mergulhar na vida da cidade, precisa viver a vida da cidade e conhecer com a palma da mão. Você acha que hoje em dia está faltando um pouco isso, não só em Salvador, mas na cidade de forma geral? Quando você olha para as gestões municipais, talvez falte um pouco de vivência real da cidade, de conhecer desde a periferia até as classes mais altas. Você acha que falta um pouco dessa vivência? Eu acho sim que falta, mas vou lhe dizer como é que falta. Porque os atuais e mais recentes, não, eles vão na periferia, eles vão lá, inauguram uma escola, nem sempre uma escola, mas uma praça, sabe? Uma coisinha aqui. Mas eu não sinto uma ligação realmente com a população. No meu caso específico, eu posso dizer que uma das coisas que eu mais gostei da minha vida foi ter vivido um caso de amor intenso com a população de Salvador, quando eu era prefeito biônico, depois continuou, mas adquiri isso quando eu era prefeito biônico. Por quê, rapaz? Porque eu recebia as pessoas, inclusive na época era ditadura, eu era um prefeito biônico, nomeado pelo governador biônico e, por sua vez, nomeado pela ditadura, e o pessoal da oposição ia lá, rapaz, e jogava pesado comigo, e eu via, ouvia, ouvia, conversava, falava. E eu ia muito, rapaz, eu adorava ir nos bairros populares, sabe? As pessoas me chamavam, vem cá, entre aqui, eu entrava. Tinha alguns secretários, meio coisa engraçada isso. Por exemplo, ia numa casa humilde, aí a dona da casa dizia: olha, eu fiz aqui uns salgadinhos para o senhor, tem uma empada, um quibe. Eu, tipo, pá, sentava, disse, que maravilha, adoro. Comia tudo. Algum secretário meu disse: pô, você não sabe como é isso aí. Tem quem não sabe como não é. Então, rapaz, a gente desenvolveu um caso de amor fantástico, rapaz, fantástico. Tanto que quando eu provoquei minha demissão, a população sentiu. Então, logo eu fui demitido no dia 5 de novembro de 1981. Em janeiro de 82, tem a tradicional lavagem do Bonfim. Eu fui, estava fora do poder, fui com a Eliana, que era minha mulher, mais 3 ou 4 amigos, uma bandinha simples, tocando a música que ficou muito associada a mim, embora não tivesse meu nome, Deixa o Coração Mandar. Rapaz, foi uma ovação o tempo todo. Em novembro deste mesmo ano, eu não podia ser candidato a nada, só seria se fosse pelo partido de Antônio Carlos, e eu não queria. Então, a Eliana, minha mulher, que nunca foi política, fez uma campanha. Mário não pode ser candidato, mas eu posso. Se a eleição fosse hoje, ela teria 200.000 votos. Ela teve 18% dos votos da cidade de Salvador. Mais do que o governador eleito, mais do que o senador eleito teve na cidade de Salvador. Então, isso mostra essa coisa que acabou desembocando na minha eleição direta, entendeu? E você chegou à prefeitura pela primeira vez nas mãos de ACM, depois foi eleito, enfim, por ter uma gestão bem avaliada, depois foi eleito justamente depois da eleição da Eliana, a redemocratização, você conseguiu ser eleito prefeito. A figura do ACM original, ele é muito citado, falado muito sobre as brigas, sobre as discussões, o que ele fez contra você, mas depois vocês se reconciliaram. Como você avalia essa relação entre você e a CM, essa briga de poder que existia ali, e essa relação de amizade também, que no fim das contas acabou sendo criada ali? Olhe, veja bem, é,
Eu acabei indo trabalhar com ele por acaso, que foi um professor meu que me levou quando esse professor era secretário de finanças da prefeitura, e ele gostava muito de mim, esse professor. E aí eu fui, eu detestava Antônio Carlos, porque sendo um cara de esquerda, embora eu nunca tivesse militado em nenhum partido, mas com uma ficha no SNI fantástica, né, que outro dia eu via. Eu detestava ele, porque ele era aquele cara arrogante, os comunistas, derrubar Jango, aquela história. E ficava assim. Aí comecei a ter que estar com ele pessoalmente. Aí devagar, rapaz, começou a desenvolver uma relação de confiança, digamos assim. Ele me achava competente tecnicamente. Então, ele me deu funções que não eram para mim. Reforma administrativa e toda a prefeitura eu fiz. A descentralização do Corpo Bombeiro eu fiz. Preparar o relatório dos 3 anos dele na prefeitura eu fiz. Aí ele sai para se desincompatibilizar para ser governador e eu saí a cuidar da minha vida e ele aí me chama. Não, espera aí, eu quero que você fique comigo, porque eu quero que você me ajude a montar meu governo. Aí conseguiu, com o governador da época, doutor Luiz Viana Filho, que era muito amigo dele, me nomear presidente da Fundação de Planejamento Econômico. Não havia Secretaria de Planejamento. Rapaz, eu tinha 23 anos de idade, completamente ignorante. E lá vou eu dirigir um lugar onde tinha pessoas mais velhas, conhecedoras das coisas, da economia. Eu não... Aí eu cheguei e disse: bom, não é à toa que eu tenho esse orelhão grande. Aí o que, é que eu fazia? Eu ficava ouvindo, falando pouco. E fui aprendendo. Daí ele me chama para ser secretário do Planejamento, Ciência e Tecnologia. Rapaz, eu assumi essa secretaria, eu não tinha 26 anos ainda, 25. Eu acredito muito, sabe em quê? Na audácia da ignorância. Quando você não conhece o perigo, você fica audacioso, entendeu? E eu, rapaz, ele também confiou. Daí, evidente que começou a existir uma relação pessoal entre nós dois, de extrema confiança. Extrema confiança. Depois ele foi para a Eletrobras, me levou para lá. Ele voltou para ser governador a segunda vez, indicado por João Figueiredo. Eu disse a ele: eu não quero voltar para Salvador, eu quero ficar no Rio, uma vida mais tranquila. Aqui é uma vida era muito, fui muito agitada. E aí, sem me consultar sem nada, ele anuncia que eu vou ser o prefeito de Salvador e eu vim e gostei. E aí, rapaz, ele começou a dizer que eu seria o futuro governador da Bahia. Olha, eu nunca pensei nem em ser prefeito, nem em ser governador, nada. Não estava na minha cabeça. Não, por quê? Não tinha. Eu estudei administração de empresas, meu pai é empresário, eu fui preparado para ser o sucessor dele e não fui. E aí, rapaz, ele gostou muito do meu trabalho como prefeito, pô, era maravilha. Nós tínhamos uma sintonia muito grande, sabe? Mas, de repente, e ele emprenhava muito fácil pelo ouvido, como se diz aqui na Bahia, as pessoas começaram a dizer: Mário vai crescer, vai te abandonar, cuidado, ele é perigoso. Aí ele começou a me sacanear. Eu ainda na prefeitura, ele disse: não é por aí, governador, não faça isso, mas não adiantou. Aí eu fui lá e provoquei minha demissão. A partir daí, rapaz, ele jogou pesadíssimo contra mim. Você não pode imaginar. Até meu irmão Carlos, meu irmão mais velho, um próspero empresário da área de construção civil, ganhou uma concorrência de um órgão do Estado, Urbis, que construía casa, para construir 800 apartamentos. Ele soube e mandou cancelar. Aí meu irmão disse: mas vem cá, rapaz. Procurou amigos comuns. Eu não tenho nada, eu não sou político, eu não participei da decisão de Mário, nem da ligação.
mas ele não adiantou. Então, nós passamos 7 anos afastados, ele jogando pesadíssimo contra mim, e muito, mas muito, não é pouco não. Ser adversário dele não é fácil. Eu fui e segurei a onda. Ele disse que eu tinha assinado meu atestado de óbito político, ele disse a ele que não era não, tanto que a Eliana teve aquela vitória, depois eu fui prefeito. Quando eu estava terminando a minha prefeitura, ele começou a mandar uns sinais assim, que gostaria de me ver e tal. E como existia, porque realmente existia um afeto forte entre nós dois. Aí nós nos recompusemos, nunca mais eu trabalhei politicamente com ele, não, nunca mais. Mas entrevistei ele várias vezes, ele sempre é elogioso, carinhoso comigo e tudo, eu com ele. Eu tenho gratidão a ele porque ele confiou em mim, ele abriu portas importantes. Tem um lado bom e um lado negativo, e, sabe, eu acho que ficou mesmo, tanto quando ele estava já morrendo em São Paulo, eu saí daqui de Salvador, fui para São Paulo só para me despedir dele, foi uma despedida que ele chorou, eu também e tal. E teria algo que, olhando agora, faria diferente ou faria a mesma coisa? Ah, faria a mesma coisa. Me arrependo nem um pouco, que Mesmo nada. sabendo que seria alvo dos ataques, continuaria seguindo o que acreditava. É, claro, claro. E, rapaz, foi uma relação importante para mim, sabe? Eu aprendi muita coisa também com ele e aprendi também a não fazer muita coisa que ele fazia. Que é tão importante quanto. Você já É, citou outras vezes que a política baiana tem uma teatralidade própria. tem. Acho que a CM tinha essa teatralidade, e como você acha que isso se verifica hoje em dia? Isso ainda continua existindo? Eu acho que essa coisa que se chama teatralidade da política baiana é essencial, eu acho que faz parte, né? E ele era, ele era uma figura, rapaz, multifacetada. Muita gente tende a enxergar ele com as malvadezas. E ele tinha um lado, rapaz, que não era Toninho Ternura. Aliás, esse apelido de malvadeza, quem deu a ele fui eu. Eu, pé da vida com ele, com o que ele estava fazendo. Um dia eu encontrei com o general Golbery, que era o chefe da Casa Civil de Geisel. E amigos comuns, um encontro social. Senhor general, como vai o senhor e tal? Ele era inteligentíssimo também, era uma figura boa de se conversar, porque. Aí eu cheguei e disse: o senhor sabe mesmo como é o apelido de Antônio Carlos que acontece, rola lá na Bahia? Ele disse: não, não sei não. Toninho Malvadeza. Rapaz, a CMPP da vida. Tem um livro que foi baseado num fim de semana que ele passou num hotel no Rio de Janeiro, com vários jornalistas, inclusive Miriam Leitão e outro. Tem um livro editado. Ele passou um fim de semana no qual passavam horas sendo entrevistado, depois descansava, voltava. E tem uma que ele conta essa história. Esse negócio de malvadeza foi Mário. Ele também, aqui no comício, me chamou de judeu fedorento, né? Eu tentei, inclusive, processar ele pela lei Afonso Arinos, não adiantou nada. Eu também era na ditadura e ele era um dos chefões, né? E você saiu da política institucional ali no seu segundo mandato da prefeitura, foi para a comunicação, mas em 2012 resolveu voltar. Por que resolveu voltar e o que aconteceu para tomar essa decisão de tentar disputar a prefeitura de novo? Era a vontade de voltar a executar essas políticas que você acreditava? Não, 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 isso tudo é desculpa. Foi por burrice só. Vaidade misturado com burrice. Rapaz, eu fico pensando, bom, eu ao longo da minha vida eu cometi muitas burrices, muitas, não são poucas, mas essa tá entre as primeiras. Não tinha nada
aqui. Não tinha, não precisava. Eu tinha um programa de sucesso. Esse programa permitia uma ação política, como permite até hoje. Não tinha nada, sabe o que é nada? Foi total e completa estupidez. Gedel Vieira Lima, na época presidente do MDB e forte, chega para mim e propõe: vamos, quero você candidato aqui, prefeito, você topa? Eu disse: não, não topo. Aí ele disse: mas nós vamos fazer a união de todas as oposições ao governo, que era Wagner na época. Como vai fazer? Não, a CM Neto vai estar com a gente. Eu, quer conversar? Não, conversar tudo bem. Aqui nessa sala onde eu estou dando entrevista para você, a CM Neto veio aqui com ele, almoçamos, e a CM Neto me disse: não, eu quero mesmo é ser governador da Bahia, eu não quero, não me interessa a prefeitura. Ele já tinha concorrido uma vez e perdido. Se o MDB garantir que me apoia, eu apoio o Mário. Aí Gedel disse: não, pai, disse: não, eu preciso que Michel Temer, vice-presidente da República então, e presidente do PMDB, não sei se era MDB, PMDB, porque muda, assuma esse compromisso comigo. Aí foram eles lá, Gedel, ACM Neto, tudo acertado. E aí eu aceitei ser candidato. De repente, Neto sumiu. Simplesmente sumiu. Aí, quando cobrado, ele dizia: não, eu vou me definir depois do Natal, depois do Carnaval, coisa assim, né? Foi protelando, até que Agripino Maia, que na época era o presidente do partido dele, veio aqui para Salvador, ia ter uma festa, que um congraçamento, tal, mas não era o lançamento da candidatura de Neto a prefeito de Salvador. Eu disse: então não vou ser candidato, mas a burrice, quando vem, não vem só. Eu tinha desistido e acabei voltando. Rapaz, se arrependimento matar, se bem que arrependimento não resolve nada, né? Mas por que se arrepende? Não foi uma boa campanha? Você sentiu que não era o momento? Não era, não tinha nada. Para quê, rapaz? Para quê? Para que eu precisava mais disso? Não. Aí, quando você quer racionalizar, você sabe. Não, eu vou porque eu quero concluir projetos, ficaram inconclusos. Que, pô, nada disso, rapaz. É burrice misturado com vaidade, entendeu? É burrice. Pronto, acabou. Me dei mal, foi péssimo. No dia seguinte da eleição, voltei para o ar. Pô. A eleição foi no domingo, segunda-feira eu voltei a trabalhar aqui. Foi difícil reconquistar meu público, foi difícil, perdi muita gente que deixaram de confiar em mim, mas eu não desisti, continuei. E hoje em dia você se vê mais como radialista do que como um político radialista. Como é que você se vê nesse cenário? Como radialista e com político também, porque eu tenho muita influência política sem pertencer a nenhum partido. Né? Eu aqui tenho uma opinião que as pessoas levam em conta. Eu converso com todos os governadores, prefeitos, presidente da República, Lula, quantas entrevistas já deu para mim, e ex-presidentes todos, enfim. Eu acho que, como radialista, eu sou muito mais político até do que se pertencesse a um partido. No livro você não fala tanto sobre políticos contemporâneos. Assim, o Vitor Faísca, se não me engano, o único que é citado de uma forma um pouco mais crítica é o próprio ACM Neto. Por que isso? Tem algum motivo? Você acha que as críticas devem ser feitas de forma privada ou não tinha mesmo nada a dizer para quem está no poder agora? Rapaz, sabe por quê? Não, é verdade o que você está falando. Porque, na realidade, esse livro era para ter sido encerrado logo depois dessa eleição e um pouquinho mais. Eu cito Wagner, minha relação com ele, cito Rui Costa também, mas essa parte realmente não é porque eu me dou super bem com o Neto,
dou super bem, já tivemos brigas homéricas, depois paixões, e não porque há um pouco também, sabe, da ligação do avô com ele, comigo, isso nos une, nos afasta, a gente briga, às vezes ele fica tempo sem falar comigo, e eu também com ele, daqui a pouco a gente se encontra, se beija, etc. Então, eu não quis fazer uma análise desta parte mais recente, que se eu tivesse tempo, vontade e competência, faria em outro momento. Ali eu achava que tinha que um momento você tinha que chegar e dizer: para, porque senão, sabe, já foram 14, 15 anos e as 20 até eu morrer ia ficar posto. Entendi. Eu queria, para finalizar, no livro você não esconde seus fracassos. Fala sobre coisas que deram certo, coisas que deram errado, muitas coisas que deram errado. Tem alguma coisa que você não contou no livro, que você não colocou porque não teve tempo ou porque achou que não cabia? Algum fracasso homérico que você preferiu não dizer? Ou tá tudo lá? Rapaz, eu acho que está. Então agora eu vou ter que repassar isso aí. Que eu sinta, eu falei todos os meus fracassos, agora devem ter outros. Agora, eu digo a você com toda seriedade, rapaz, Gabriel, eu não tenho por que esconder, sabe, nada. Não tenho. Eu hoje sou uma pessoa absolutamente transparente, assim, porque eu me exponho muito. Como me expus nesse livro, eu me exponho todo dia no ar, rapaz. Eu não, sabe, eu recebo perguntas que às vezes são até ofensivas. Isso que eu não tenho por que esconder, sinceramente. Não, não, realmente acho que não. Pode ser se foi agora só com a ajuda de um discípulo de Dr. Freud, para ir buscar lá no meu subconsciente, onde a gente guarda sem saber. É subconsciente. Se vier o consciente, eu vou procurar você para você ouvir. Perfeito. Só mais uma última coisa. No livro se fala bastante sobre as mudanças que Salvador passou ao longo dos anos, desde a sua juventude, época de prefeito, agora. Como você vê a cidade de Salvador hoje em dia? E o que você acha que guarda a cidade para os próximos 10 anos? O que os próximos gestores têm de desafios, têm de coisas que podem ou ser melhores ou coisas que podem recuperar desse passado? Como você avalia a vivência na cidade em si? Bom, primeiro eu vou dizer a você uma coisa, eu sou apaixonado por Salvador. Eu tenho inclusive 3 filhos que moram nos Estados Unidos, que vivem me chamando. Eu já comprei aqui uma sepultura no cemitério israelita de Salvador, onde está meu irmão Eduardo, meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, todo mundo. Então, eu tenho o meu umbigo aqui, nesta cidade. Agora eu digo a você o seguinte: eu sempre tenho esperança de que as coisas melhorem, mas hoje eu acho que não estão bem por uma razão, que é uma razão, para simplificar, é uma razão cultural. Acho que os nossos governantes, tanto da prefeitura quanto do Estado, eles não têm, não é por maldade, é por. Eu me lembro daquele professor que foi na Câmara Federal respondendo a uma deputada bolsonarista, disse: eu não posso conversar com a senhora porque a sua cognição é diferente. A senhora acha que os índios, quando viram os portugueses chegar, as caravelas, eles sabiam o que era aquilo? Não sabiam. Então, eu acho que há um problema sério de cognição cultural, no sentido de ver, sentir que Salvador não é uma cidade qualquer. Não é. Então, se você parte desse princípio de ver que Salvador não é uma cidade qualquer, não é, e que tem que ser tratada como uma cidade especial, a África Negra, o porto mais importante do Atlântico Sul, que tem uma cultura de origem negra fortíssima, e que tem toda uma história nos seus movimentos, nos seus monumentos, em tudo, aí você não tem a cognição para dizer: olha,
Eu vou te tratar, Salvador, como você merece. Então, eu acho que as coisas ficam mais, sabe, naquela de uma zeladoria. Vamos tapar buracos, vamos permitir a expansão imobiliária, porque ajuda a renda da cidade. No lugar que tem uma casa que paga o IPTU, vai ter um prédio que paga 30 IPTUs. Vamos abrir mais espaço para automóveis e para a grande massa, que é a massa que elege mesmo, nós vamos tratar bem com um presentinho aqui, um outro ali, um afago aqui, outro ali. E, enquanto isso, la nave vá. Então, é isso. Eu espero, não para mim mais, não sei nem se para meus filhos, que haja um ressurgimento cultural de Salvador, que ela volte a ser entendida como é, sabe? Porque tivemos isso com Edgar Santos. Tivemos isso, não é por minha causa, quando eu fui prefeito, que eu tinha ao meu lado secretário de Cultura Gilberto Gil, Antônio Risério, Roberto Pinho, João Santana, João Figueira Lima, Lelé, maior arquiteto e urbanista deste país, Lina Bardi. Não é à toa, rapaz, que essas pessoas fizeram durante aquele rápido, foi só 3 anos, mesmo eleito, foi 3 anos, nomeado foi menos do que 3 anos. Eles viam a cidade com esses olhos que ela merece. E isso hoje não existe, você entendeu? Mas, quem sabe, o futuro traga de volta alguma coisa, um novo ressurgimento dessa cidade.